Então, bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa aula, falando sobre o efeito Doppler e a consequência desse efeito Doppler, que é o espalhamento espectral, quando você tem um ambiente com várias, diversas componentes de multipercurso. Então, vamos só relembrar, porque é importante para a aula de hoje, os principais resultados obtidos, as fórmulas obtidas na aula passada relativas ao efeito Doppler. Então, a gente está assumindo um problema bidimensional, nós não estamos levando em consideração a inclinação da trajetória em relação ao solo, por exemplo, Então, nesse problema, nessa geometria bidimensional, nós chegamos à conclusão que a gente pode, assumindo o movimento retilíneo uniforme, com a velocidade dada por esse vetor v, e definindo uma direção, repare essa direção aqui que é importante, a direção D unitária, D chapéu, que aponta, na direção de onde vem essa componente multipercurso. Nesta figura, essa componente multipercurso é o campo que vem direto do transmissor até o receptor. Mas poderia, por exemplo, ser o campo que foi refletido na parede de um prédio. Então, esta distância unitária, que aparece aqui nesse produto escalar, representa a direção de propagação da componente multipercurso, indo na direção do receptor. Então, com a ajuda desses dois vetores e do produto escalar entre eles, nós conseguimos descrever o deslocamento em função da variação temporal entre a posição inicial em t igual a t0 e a posição, vamos dizer assim, final, ΔT após. E aí, colocando essa expressão na fórmula, que representa o campo ou a componente de campo que chega até o receptor, a gente percebe aqui o efeito Doppler, um desvio em frequência, que pode ser positivo ou negativo, dependendo, se essa onda está se aproximando ou se afastando do receptor. E esse desvio em frequência, em hertz, é dada por essa expressão. Então, repare que, mais uma vez, aparece aqui o produto escalar. Lembrando que esse D unitário representa a direção de propagação daquela componente multipercurso. E aí, como esse termo V sobre lambda vai aparecer daqui para frente em diversas equações, a gente aproveita aqui para definir o ΔF máximo, ou seja, o máximo desvio em frequência associado ao efeito Doppler. Em Hertz, ele é dado pela velocidade, em metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda em metros. E você vai ter o desvio em Hertz. E aí a gente resolveu no finalzinho da aula, colocamos alguns valores para mostrar que esse desvio é de algumas poucas centenas de hertz na prática, tá? Mas é conhecido que desvios da ordem de 100 hertz apenas já causam interferência relativamente grande em sinais digitais. Então, essa formulação que foi apresentada leva em conta apenas uma componente do sinal, a componente direta, chegando no receptor. E no ambiente urbano, com muitos obstáculos, muitos prédios, o que vai acontecer? O que acontece? O que o efeito Doppler causa no sinal, caso haja movimento no receptor? Que repare, se a velocidade for nula, se o receptor estiver parado, não tem desvio nenhum. Isso daqui pressupõe que esse receptor ele está se movimentando. Então, para isso, a gente vai utilizar o modelo do Clarke. Se não foi o primeiro modelo, foi um dos primeiros. Existem modelos melhores, ao longo dos anos, outros modelos foram aparecendo, mas esse é um modelo pioneiro, ou um dos modelos pioneiros,
ele é suficientemente bom para que a gente possa entender, bom e simples, né? Melhor ainda, para que a gente possa entender o fenômeno. Inclusive, a gente vai mostrar mais tarde, daqui a pouco, que o que é previsto pelo modelo do Clarke foi medido, foi comprovado através de medidas. Então, esse modelo foi publicado nos anais, um periódico que era publicado pelas empresas Bell System, era a empresa de telecomunicações norte-americana. Isso foi engraçado. Na biblioteca da UFMG existem vários volumes, né, da biblioteca de engenharia, desse Bell Labs aqui, do Technical Journal do Bell Labs. Esse artigo foi publicado em 1968. É um modelo simples, mas efetivo. Então, vamos entender que modelo é esse, o modelo do Clarke, que vai ser usado não apenas para entendermos essa dispersão espectral, mas também para obtermos posteriormente, após a prova, estatísticas que permitam a gente lidar com esses desvanecimentos de pequena escala. Lembra que o nosso objetivo maior nessa etapa do curso é fazer a caracterização estatística daquelas variações de pequena escala associadas ao multipercurso. Então, esse modelo de Clarke, ele não vai ser usado apenas agora para entendermos a dispersão espectral. Ele vai ser usado mais tarde para o tratamento estatístico dos desvanecimentos de pequena escala. Então, vamos ao modelo do Clarke. Aqui está o receptor. Foi colocado um sistema de coordenadas aqui só para ajudar a nos orientar, né? a transformar em equações esse modelo. Então, a gente está assumindo esse receptor num plano XY, colocado na origem. Naquele instante, ele se propaga, ele se movimenta, né? Propaga não, ele se movimenta, o receptor se movimenta com velocidade v. Para simplificar as equações, a gente vai assumir, porque isso é arbitrário, então a gente vai assumir que essa velocidade, ela aponta aqui, né, na direção x, e a direção perpendicular ao solo é dada pela direção z. E aí, neste receptor chegam uma quantidade grande de componentes multipercurso. Eu estou desenhando apenas uma. Então, repara, este vetor k, que é o vetor, né, a constante, o vetor associado à constante de propagação daquela frente de onda, a direção unitária desse vetor k, k índice i, porque essa daqui é a iésima componente multipercurso, a direção desse vetor k faz o papel do d nos slides anteriores. Então, daqui a pouco vai aparecer o produto escalar do vetor k unitário, representando a direção de chegada daquela componente multipercurso, com a velocidade v, dada por esse vetor vermelho. E esse produto escalar vai dar um cosseno, que vai estar associado a esse ângulo aqui, alfa i. Esse alfa i é o ângulo, enfim, como está ilustrado aqui nessa figura. Então, o que o modelo do Clarke assume? Que é um modelo faixa estreita, então apenas um único tom senoidal, uma portadora pura, sem modulação, cuja frequência vai ser descrita nas equações como Fc. É a frequência daquela portadora. Em inglês, né, carrier. Estou mantendo a anotação do livro. Não está escrito aqui, mas o comprimento de onda associado a esta frequência vai ser o lambda c. Tudo que tiver o Czinho tem a ver com a frequência dessa portadora. Nesse receptor chegam N componentes multipercurso. A gente vai assumir que são ondas localmente planas, ou seja, a fonte, o obstáculo, o transmissor, enfim, que gerou aquela componente multipercurso está suficientemente afastado para que a gente assuma essa frente de onda no local, em torno do receptor, como quase plana. E polarização vertical. Essa polarização vertical é simplesmente para dizer o seguinte, tá? Como essa onda chega de várias direções,
eu não vou me importar com a orientação do campo. Eu simplesmente vou somar todos os campos. Eu não vou me preocupar se inclinação do vetor polarização. Então, para dizer isso de uma maneira simples, ele está dizendo o seguinte, ó, todas as polarizações são verticais, ou seja, todos os campos elétricos apontam na direção Z. E aí, vetorialmente, eu somo tudo. Simplesmente isso. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu não estou levando em consideração a polarização. Basicamente é isso. Outra coisa, essa propagação, ó, essa direção de propagação é paralela ao solo. Então, não é levada em consideração, por exemplo, ondas vindo de cima. Por exemplo, se você lembrar do modelo do Wolfish-Bertone, ele assume a possibilidade de vir um raio, né, difratado pelo topo do prédio. Ou seja, uma componente que vem de cima para baixo. No modelo do Clarke, como foi originalmente proposto, todas as componentes chegam paralelas ao solo, de maneira que esse ângulo alfa é suficiente para orientarmos essa direção de chegada da componente multipercurso. Essas componentes, lembra que na nossa notação fasorial, a gente representa esse campo que possui apenas uma frequência, esse campo harmônico temporal, através de fasores. Fasores, né, representados por números complexos. Eles possuem amplitude e fase. Então, essas componentes de campo, elas possuem fases aleatórias. Ou seja, a fase da componente multipercurso, ela é aleatória com distribuição uniforme. O que significa isso? Qualquer valor de fase entre 0 e 2π tem a mesma probabilidade de ocorrer. E, além disso, a gente também assume essas direções de chegada, αi, uniformemente distribuídas em torno do receptor. Ou seja, esse ângulo αi é qualquer ângulo entre 0 e 2π com a mesma probabilidade de acontecer, de ocorrer. Esse é o modelo do Clarke. E aí, quando você leva tudo isso em consideração, esse é o campo elétrico, né, na direção Z. Já que todas as componentes estão na direção Z, a soma, lógico, vai dar na direção Z. Isso daqui já é o campo no domínio do tempo. Ó. Já peguei o fasor, multipliquei por E elevado a J ômega T, aqui o ômega 2π F, no caso FC. E já passei para o domínio do tempo. Porque como tem velocidade, a gente quer observar isso no tempo. Já incluiu o desvio Doppler associado, ó, olha lá. Lembra, ó? O vetor unitário K, KI, o KI chapéu, está fazendo o papel daquele D chapéu dos slides anteriores. O lambda aqui, ó, é o lambda na frequência da portadora, é o lambda C. E αi, ó, é o complemento do ângulo entre o vetor V, suplemento do ângulo entre o vetor V e o vetor K. Então, o cosseno daquele ângulo é igual a menos cosseno de alfa. Então, a gente reescreveu esse produto escalar como o negativo do cosseno do αi. Então, aqui está o desvio Doppler associado àquela componente, aquela iésima componente multipercurso. Todas vão chegar, a gente vai assumir que todas chegam basicamente com a mesma amplitude. Ou seja, o modelo do Clarke assume que o raio direto, que geralmente é o mais intenso, não está presente. E aqui está a fase. Aliás, teve um erro aqui, ó. Esse ângulo está com essa letra firme, mas tinha que ter essa letra daqui, ó. Isso é coisa do PowerPoint, do dono da Microsoft lá. Esse ângulo é esse daqui, ó. Este ângulo daqui é este daqui. Talvez eu tenha ido editar a equação e mexeu na fonte. Mas aqui tem que ser o mesmo ângulo. Ó. Aqui está a fase arbitrariamente definida com distribuição uniforme. E mantendo a notação do livro-texto, eu acho que ele mantém a mesma notação do Clarke,
repare que a contagem começa em 0. Não me pergunte por quê. Então, o I, né, conta desde 0, consequentemente, se são N componentes multipercursos, vai até N menos 1. Em relação ao modelo do Clark, e em relação a essa equação, até o momento, alguma pergunta? Então, nessa equação, os únicos termos que vão variar vai ser o ângulo, o alfa-i, e o φi, certo? Isso. O φi, o alfa-i, consequentemente o delta-fi, e só. Beleza. O lambda não, o lambda é constante. O lambda está associado à frequência da portadora, é constante. Beleza. Lambda só vai variar se a frequência variar. De uma componente para outra? Vamos lá. Repare o seguinte, isso daqui, ó, são as réplicas. O transmissor é único, é um único transmissor. Esse transmissor está localizado no ambiente urbano, ele lançou essa onda, essa frente de onda senoidal pela cidade. Então essa onda vai espalhando nos prédios, vai sendo refletida pelos prédios. Lá no meio da cidade tem um receptor. Então chega nele um monte de réplicas, mas do mesmo transmissor. Elas vêm do mesmo transmissor, só que por trajetórias, por percursos diferentes. Então todas estão associadas à mesma portadora transmitida sem modulação. Como elas vêm de direções diferentes, elas vão ter desvios em frequência associados ao efeito Doppler diferentes. Mas é o mesmo sinal, são réplicas do mesmo sinal que foi transmitido por um transmissor posicionado lá numa certa posição. Ficou claro agora? Ficou sim. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, aqui eu só estou desenhando uma dessas componentes, né, chegando no receptor, mas imaginem diversas componentes. Deixa eu mostrar uma figura que talvez ajude a entender melhor aqui a geometria que eu tinha mostrado na aula passada. Imagina uma situação como essa. Então, vocês têm várias componentes do mesmo sinal, né, várias réplicas do mesmo sinal transmitido chegando no receptor. Só que elas não estão. Você não tem apenas 3, você tem várias chegando em torno do receptor. Imagina que aqui atrás também tenha prédios. Então você tem sinal que vai lá atrás, reflete no prédio e volta aqui no receptor. Essas componentes estão chegando de diversas direções. Como é um modelo geral, a gente assume que essa distribuição das direções vai ser uniformemente distribuída. Mas se você conhece melhor a geometria do ambiente, você pode propor uma distribuição diferente. Por exemplo, deixa eu antecipar aqui uma figura. Se você estiver dentro de um túnel ou numa avenida com prédio de um lado, prédio do outro, numa situação como essa, provavelmente as direções de chegada vão estar mais nesse setor angular do que aqui. Então, saber a direção de chegada é importante na hora de você caracterizar a dispersão espectral. O modelo do Clark não leva essa situação ilustrada nesta figura em consideração. No modelo do Clark, a distribuição dos ângulos das direções de chegada dos ângulos alfa é uniforme. Ou seja, 1 sobre 2π. Ficou mais claro agora? Sim. Nada. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Então tá lá a equação. Vamos prosseguir, né? O que a gente quer saber é o seguinte: como é que se comporta o espectro? O sinal que sai do transmissor é uma portadora pura com frequência FC
Qual é o espectro dessa portadora pura? Se você fosse medir lá com o analisador de espectro do laboratório de comunicações. Aliás, né, vocês devem ter feito o laboratório de comunicações sem ter olhado por analisador de espectro. Mas, enfim, se vocês estivessem presencialmente no laboratório e fossem medir o espectro de um sinal senoidal puro, monocromático, como é que seria a forma desse espectro? Uma única componente. Isso, um impulso, né? Isso. Lógico que no analisador de espectro não é, porque ele não é perfeito, né? Mas você ia ver lá um sinal, teoricamente, com apenas uma frequência, né? Que na prática é impossível, né? Não tem equipamento capaz de nem de medir um negócio desse, nem de gerar uma senoide pura. Mas, se for um bom equipamento, é quase isso que você vai observar. Bom, mas no receptor, chegam várias réplicas desse sinal. Como o espectro desse sinal se comporta? É o impulso deslocado? Como é que é o espectro disso? Então, esse é o objetivo inicial desse modelo de Clarke, é o objetivo da aula de hoje, para a gente compreender, quer dizer, tentar entender um pouco melhor o que é essa dispersão espectral causada pelo multipercurso, havendo movimento do receptor. Repare, esta equação pressupõe duas coisas. Primeiro, que há movimento no receptor. Segundo, que você tem N componentes multipercurso uniformemente distribuídas em torno do receptor. Caso contrário, esse modelo é falho. Não é o modelo que você tem que usar. Então, prosseguindo. Se o receptor for isotrópico, o que é uma antena isotrópica? Vocês ainda não fizeram antenas. A antena isotrópica é uma antena ideal, né, que recebe da mesma maneira de todas as direções. Ela recebe e, se fosse o caso, se ela fosse transmissora, transmite da mesma maneira em todas as direções. Então, se a antena receptora fosse isotrópica, a potência recebida, assumindo, né, que a potência média daquele campo é A, você vai multiplicar isso pela distribuição dos ângulos de chegada. Como essa distribuição aqui é uniforme, isso aqui vai dar, no final, A de novo. Tá? Se a sua antena ela recebe mais de determinada... É uma antena com diretividade. Diretividade, ela representa a capacidade dessa antena em transmitir e, consequentemente, receber de diferentes direções. Em relação à isotrópica, se ela recebe mais de uma direção, é porque ela está deixando de receber de outra direção. Ou seja, você direciona a potência transmitida, a potência radiada, em certas direções, em detrimento de outras. A isotrópica, não. A isotrópica faz isso de maneira uniforme. Ela irradia e, consequentemente, recebe de todas as direções da mesma maneira. Já uma antena diretiva, não. Exemplo de antenas diretivas. Antena refletora. Né? Você aponta a antena para a direção de onde você quer receber o sinal e para onde você quer transmitir o sinal. É uma antena altamente diretiva. Aquelas espinhas de peixe nos telhados dos prédios, das casas, né? Muito usadas para receber sinal de TV. Então, você tenta apontar a antena na direção de onde venha a componente multipercurso mais intensa, o sinal mais intenso. É uma antena diretiva. Então, se a antena tiver diretividade diferente da unidade, né, não for isotrópica, aí você inclui essa diretividade aqui no integrando para o cálculo da potência recebida. Então, segundo o modelo do Clarke, essa daqui é a potência recebida calculada direto, no entorno da antena receptora. Esse DR representa a diretividade do receptor. A gente já usou isso daqui, lá naquele modelo do espaço livre, no iniciozinho do curso. Em função do ângulo alfa, de onde vem a componente multipercurso. Isso aqui é a probabilidade, a distribuição de probabilidade
da direção de chegada dessas componentes, que no modelo do Clarke vai ser assumido uniforme, 1/2π. Caso contrário, se você conseguir medir isso num determinado ambiente, você vai ter uma estatística melhor do comportamento naquele ambiente em particular. Bom, só que nós lembra que estamos interessados no espectro do sinal que chega até o receptor, chega na posição do receptor, tá? Vocês já fizeram análise de sistemas lineares, já estudaram a transformada de Fourier em outras disciplinas. A pergunta é: existe uma maneira diferente dessa de você calcular a potência de um sinal através do seu espectro? Alguém se lembra disso? Você consegue medir potência de sinal analisando o espectro do sinal. Você não precisa fazer a análise direta no domínio do tempo. Tem como você medir a potência de um sinal usando a análise espectral. Por exemplo, se fosse no laboratório, utilizando o analisador de espectro. Ele pode ser também utilizado para medir potência de sinal, ao invés de usar, por exemplo, o osciloscópio, ou seja, no domínio do tempo. Alguém se lembra da fórmula necessária para fazer esse cálculo de potência utilizando o espectro do sinal? Teorema de Parseval, alguém se lembra dele? Bom, segundo o teorema de Parseval, o espectro de um sinal periódico, que é mais ou menos o nosso caso, aqui tá, essa simbologia eu estou usando para representar valor médio, né? É dado pela integração da densidade espectral do sinal. Então, esse Y maiúsculo aqui, ó, é a transformada de Fourier do sinal temporal Y, que é aquele sinal do slide anterior que está chegando no nosso receptor, na posição dele. Então, você integra sobre todo o domínio espectral, ou seja, de menos infinito a mais infinito, e divide, né, pelo período daquele sinal periódico. Então, isso é outra maneira de você calcular a potência média de um sinal que chega até o receptor. Aí o que a gente vai fazer, seguindo os passos do Clarke, é igualar o infinitésimo associado a essa integral com o infinitésimo associado a essa outra integral que vem do teorema do Parseval. Então, A dr vezes P de alfa, multiplicado pelo módulo do infinitésimo do ângulo alfa, é igual à densidade espectral do sinal, módulo da sua transformada de Fourier ao quadrado, dividido pelo período, lembrando que esse período vai ser o inverso da frequência, no caso, a frequência da portadora FC, dividido aqui multiplicado pelo módulo do infinitésimo em frequência. Passando, né, isolando a densidade espectral do sinal, nós temos essa fórmula aqui, ó. Então, o comportamento espectral do sinal que chega no receptor vai ser calculado, ó, através disso aqui. Isso aqui é o período do sinal dessa portadora transmitida sem modulação, a potência média desse sinal que chega lá no receptor, a diretividade da antena receptora em função do ângulo de chegada, a distribuição desse ângulo de chegada, que no modelo do Clarke é assumido uniforme, 1/2π, e a derivada da frequência, ou melhor, o inverso, né? Da derivada do módulo, da derivada da frequência em relação ao ângulo de chegada. Isso daqui, ó, está associado ao desvio Doppler.
E é aqui que entra o efeito Doppler na jogada. Se não houver variação da frequência, então o seu espectro, né, vai ser aquele tom senoidal, vai ser um impulso, né? Um impulso naquela frequência FC. Caso contrário, vamos ver o que acontece com o espectro que chega na posição do receptor. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, para obter esta derivada, vamos agora usar o que a gente viu na aula passada em cima do efeito Doppler, do desvio em frequência. Não está lá o sinal em questão, esse é o nosso Y, né? Sem o vetor. Esse é o sinal que a gente quer analisar. Perdão. Essa é a frequência, ó. FC é constante, mas esse desvio depende do ângulo alfa. A gente tem que achar a derivada desse desvio em frequência em relação ao ângulo alfa. Mas há 2 slides para trás, a gente escreveu esse desvio em frequência em função do alfa. Lembra? É a velocidade vezes o cosseno do ângulo alfa dividido pelo comprimento de onda λc, associado à portadora. E V dividido por lambda é o desvio de frequência máxima. Então, em muitas equações, ao invés do autor escrever V dividido por lambda, para deixar tudo em hertz, ele reescreve essa razão como sendo delta, o módulo, né, do delta F max. E aqui está o cosseno do ângulo alfa. E aí, simplesmente, vamos derivar essa fórmula em relação a alfa. E aí está a nossa equação. A derivada. Lembra que é módulo, então esse sinal vai sumir e esse seno vai ser sempre positivo. Perdão. Só que a gente não quer, na fórmula, que apareça alfa, né? A gente gostaria de escrever tudo em termos da frequência, porque a nossa intenção aqui é descrever o espectro do sinal que chega lá no receptor. Então, a gente quer deixar tudo em função da frequência. Então, vamos lembrar que a relação entre este alfa e a frequência é dada por essa equação. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, é reescrevendo o seno de alfa em termos do cosseno de alfa. E vocês sabem que o seno de alfa, lembrando que esse alfa ele pode ter qualquer valor entre 0 e 2π, ou seja, o seno dele pode ser positivo ou negativo. O seno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Esse mais ou menos aqui é só para lembrar que, ó, depende do quadrante onde esse ângulo alfa estiver. Vai ser positivo ou negativo. E aí, ó, eu vou substituir nessa raiz quadrada esse cosseno ao quadrado de alfa por essa igualdade aqui, ó. A gente passa esse FC para o outro lado com sinal trocado, F menos FC, e divide pelo delta F máximo. E eleva ao quadrado. Então, ao invés de escrever desse jeito, eu vou substituir nessa relação o seno de alfa por essa expressão. Como eu preciso do módulo da derivada, esse mais ou menos não vai me atrapalhar em nada aqui. Então, a gente consegue reescrever o módulo da derivada de f em relação a alfa desta maneira. Mais interessante, porque ficou, ó, tudo em termos de frequência. E aí a gente substitui essa expressão na última equação do slide anterior. E aqui está, de acordo com o modelo do Clark, a densidade espectral do sinal que chega no receptor. Repare, não chegou ali um impulso, uma delta. Chegou essa função aqui, ó. E o que você precisa fazer é plotar isso daqui em termos da frequência, para ver qual é a forma, né,
dessa densidade espectral do sinal que chega na posição do receptor. Então, no caso do modelo do Clark, a gente ainda vai fazer uma substituição. A gente vai trocar essa distribuição, né, de ângulo de chegada por uma distribuição uniforme, 1/2π. Num túnel, com certeza, isso daqui não seria uniforme. Aí você teria que adaptar de acordo, tá? Então, aqui no modelo do Clark, a gente vai assumir essa distribuição uniforme. Como é ângulo, né? Um ângulo que pode ter qualquer valor entre 0 e 2π, essa distribuição é 1 dividido por 2π. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, prosseguindo, ó, se a gente, então, plotar aquela função de forma qualitativa em função da frequência, nós chegamos... Esse gráfico daqui foi tirado de um livro, acho que do livro do Parsons, mas deve ter também no livro, nosso livro-texto. Aquela função módulo ao quadrado, ou melhor, a densidade espectral do sinal que chega na posição do receptor, segundo o modelo do Clark, tem essa distribuição aqui, ó. Se não houvesse multipercurso, ou se não houvesse movimento do receptor, seria um impulso colocado aqui, ó, sobre a frequência da portadora FC. Como não é, o espectro do sinal ele é espalhado, por isso que a gente chama isso de espalhamento espectral. Ele é espalhado nesta região FC menos ΔF máximo para um lado, FC mais ΔF máximo para o outro. Ou seja, ele é espalhado nessa largura de 2 vezes, perdão, 2 vezes ΔF máximo. Sendo mais intenso nos extremos desse domínio. A gente vai mostrar que em outros modelos que levam em conta a inclinação dessa direção de chegada, vão acabar com esse problema dessa distribuição tender para o infinito, porque isso aqui não é físico, né? Mas, enfim, mostra mais ou menos o comportamento do que acontece. E olha só, isso foi para um sinal transmitido monocromático, uma portadora sem modulação. Uma onda com uma única frequência. Agora, imagina se fosse um sinal de verdade, um sinal de comunicação, um sinal digital, por exemplo. Esse espalhamento ia ser para todas as frequências, ia acontecer algo parecido. Por isso que a gente chama isso de dispersão espectral. Então, apesar do ΔF ser de poucas centenas de hertz, ele causa uma confusão no sinal que chega no receptor. Imagina uma coisa como essa acontecendo para todas as frequências do espectro do sinal transmitido, de um sinal real, um sinal de comunicação. Então, o modelo do Clark ajuda a gente a visualizar, a compreender um pouco melhor os efeitos associados à dispersão espectral. E vai servir também, mais tarde, para o tratamento estatístico dos desvanecimentos de pequena escala. A gente ainda não entrou nesse assunto. A gente está, por enquanto, na dispersão espectral. Em relação... deixa eu ver se tem mais algum comentário, perdão. Então, a conclusão é que a combinação dessas diversas componentes multipercurso atingindo o receptor e este receptor em movimento faz com que o efeito Doppler associado espalhe o espectro do sinal de 2 ΔF máximo para um lado e ΔF máximo para o outro, e não apenas desloque o espectro do sinal. A gente poderia esperar o seguinte, o efeito Doppler, ele desloca a frequência de mais ou menos, dependendo da direção de chegada, em relação ao movimento do receptor. Só que como essas componentes multipercursos chegam de diferentes direções,
Então, você não tem um simples deslocamento do espectro, você tem o espalhamento do espectro. Isso causa o que a gente define como dispersão espectral. Em relação ao modelo de Clark, alguma pergunta? Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Faltam só mais 2 slides para a aula de hoje. A aula de hoje é uma aula curta. Se não me engano, não tenho certeza agora, isso aqui talvez não esteja no livro texto, mas tem no livro do Parsons. Depois que o modelo do Clark, né, foi apresentado, outros autores, outros pesquisadores propuseram modelos um pouco mais realistas. A gente não vai falar sobre eles, só vamos citar, né? Onde, por exemplo, a direção de chegada pode incluir a elevação do obstáculo, da fonte. Por exemplo, um raio veio difratado pelo topo do prédio. Então, essa componente multipercurso chega vinda de cima. Então, além do ângulo alfa, você precisa de um ângulo de elevação. Aqui nessa figura foi chamado de beta. Consequentemente, isso aumenta a dificuldade do modelo. Mas nada muito complicado, que é tudo ângulo, né? Mas a gente não vai apresentar a fórmula. A gente só vai dizer que, nesse caso, ó, esses modelos, no caso, é a linha tracejada que está aqui, ó. Esses modelos corrigem aquela previsão do modelo do Clark de uma densidade espectral tendendo para o infinito, ó, nos extremos, porque isso não é físico, tá? Então você tem, ó, um comportamento um pouco mais realista. E isso foi medido, óbvio, né? E aqui tem um gráfico, não me lembro mais de que livro ele foi tirado, um gráfico mostrando, né, o espectro de um sinal medido num ambiente urbano, com o receptor em movimento. E está aqui, ó. Foi transmitido uma portadora, como aqui está normalizado, aqui não tem informação sobre a frequência dessa portadora. Mas aqui está, ó, a densidade espectral medida com um analisador de espectro, analisador de rede, enfim. Foi medido e a gente vê aqui o espalhamento espectral como mais ou menos previsto pelo modelo do Clark. E no próximo slide, mais resultados medidos. É um artigo que foi publicado em 1971. Foram medidas realizadas em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um automóvel que se deslocou, talvez de noite, né, a 24 km por hora, e uma portadora transmitida em 910 MHz. E aí foi medido, utilizando lá um osciloscópio, eles conseguiram medir essa figura aqui, ó. Ela mede, em termos de tensão, a largura espectral. Eu não sei exatamente como é que foi o aparato, mas eles conseguiram medir isso com a ajuda de um osciloscópio. E aí, você tem aqui, ó, a largura espectral em hertz. E segundo o artigo, aí tem aqui isso aqui em função do tempo. Então, inicialmente, o automóvel estava parado, então, ó, uma largura, como a gente espera, estreita, né? Porque é uma portadora sem modulação. Depois há uma aceleração até o automóvel, né, o receptor, atingir supostamente uma velocidade uniforme de 24 km por hora. E essa é a largura correspondente. E deveria dar 2 vezes ΔF máximo. Como a velocidade é conhecida, como o comprimento de onda é conhecido, a gente tem como calcular esse ΔF máximo. Segundo o artigo, essa largura espectral, né, deu aproximadamente 40 Hz. Se você fizer as contas, 2 vezes ΔF máximo nessa situação, cuidado com as unidades, né? Tem que transformar velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, comprimento de onda em metro,
o cálculo te dá 40,4 Hz. Olha lá. Então, experimentalmente, foi observado esse, né, espalhamento espectral que pode ser modelado, enfim, com uma certa qualidade, através do modelo do Clark. Então, nas próximas aulas, o modelo do Clark vai ser utilizado também para o tratamento estatístico dos desvanecimentos de pequena escala. E, para terminar, só relembrando uma figura que a gente mostrou hoje de forma antecipada, no modelo do Clark, a direção de chegada foi tratada como uniforme, mas em certas situações pode ser que esse tratamento não seja adequado. Como, por exemplo, dentro de um túnel. Imagine isso aqui, um túnel, ou uma avenida cheia de prédios em volta. Numa situação como essa, provavelmente, assumir que essa distribuição é uniforme vai te dar um modelo mais pobre, não muito bom. Então, a gente não vai lidar com isso no curso, mas, entre outras coisas, ou através de medidas, ou através de simulações computacionais, porque você pode botar esses prédios, né, computacionalmente dentro de um ambiente computacional e fazer traçado de raios para determinar as componentes multipercurso que chegam até o receptor. Ou computacionalmente, ou através de medidas, é importante caracterizar a distribuição das direções de chegada. Em inglês é o Direction of Arrival, DOA, né? É importante isso na caracterização de canais de rádio, principalmente em ambientes com muitas componentes de multipercurso chegando até o receptor. E com isso, eu vou encerrar a aula de hoje, porque a partir desse slide nós vamos... a gente vai começar agora a fazer a caracterização estatística dos desvanecimentos de pequena escala. E um dos termos, né, um dos parâmetros que a gente tem que obter, que estão associados, né, à dispersão espectral, é o tempo de coerência. Mas isso vai ser assunto para a próxima semana. A gente vai parar, então, a aula aqui. Slide, a gente continua. Não tendo perguntas, alguma pergunta em relação a esse slide? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Vocês não vão embora, não. Vamos encerrar aqui momentaneamente a gravação da aula. Só um segundo.